Olá, meninos, bom dia. Bom, vamos prosseguir por aqui, né? A gente tem que já que entrar em conteúdo novo. Então vamos, que é tranquilo, essa parte aqui vocês já até estudaram o ano passado, vão tirar de letra, tá bom? Então é uma pequena observaçãozinha que eu vou fazer aqui, tá? Dos polígonos semelhantes. Quando que duas figuras são semelhantes, tá? Para que elas sejam semelhantes, elas têm que satisfazer duas condições. A primeira delas, deixa eu escrever aqui, vou escrever para vocês copiarem também, tá? A primeira das condições é quando os ângulos correspondentes forem congruentes, tá bom? Quando os ângulos correspondentes forem congruentes, ok? E a segunda condição é que os lados correspondentes, eles precisam ser proporcionais. Então, lados correspondentes forem proporcionais. Ok? Então, para que dois polígonos sejam semelhantes, eu preciso que satisfaça essas duas condições. Que os ângulos correspondentes sejam congruentes e os lados correspondentes forem proporcionais, certo? A gente tem aqui dois retângulos, então vamos analisar essas condições dos dois. Lembrando que nos retângulos quadrados, os ângulos, eles equivalem, cada um deles, a 90 graus, certo? 90 graus, todos os ângulos. Então, olhando por esse lado, ele já satisfaz a primeira condição, que é dos ângulos serem correspondentes, certo? Certo. Agora, a gente tem que verificar se os lados correspondentes são proporcionais. A razão entre eles tem que ser a mesma. Então, olha, se aqui é 4, que é a altura, essa altura de cá também é 4. Esse comprimento é 12, que também é 12. O mesmo de cá, 8 aqui e 24 aqui. Então, vamos verificar aqui, analisando, né, os lados, vamos verificar se eles são correspondentes. Então, vamos lá, analisando os lados correspondentes, né? Se eles são, não, é analisando os lados. Se são. Então, gente, eu pego aqui essa altura, o correspondente com ele do lado de lá é a outra altura. Então, 4 sobre 8. É a razão entre eles, tá? Assim eu faço com o comprimento. Só que eu tenho que pegar da mesma ordem, da mesma forma daquele outro conteúdo que eu expliquei para vocês, que vocês têm que pegar a proporção sempre na mesma ordem, aqui também acontece. Se eu peguei do pequeno para o maior, eu volto e pego do pequeno para o maior. Então, 12 sobre 24. Então, o que a gente tem aqui? A gente precisa simplificar para ver se a gente tem uma razão igual entre os dois. Então, 4 sobre 8, aqui eu posso dividir por 4 e vou dividir esse daqui também por 4. Então, 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Isso tem que ser igual. A mesma coisa eu faço aqui. Eu procuro um número que eu possa dividir aos dois no mesmo tempo. Eu vou dividir por 12 e aqui por 12. Então, dividindo, eu tenho 12 por 12, 1. 24 por 12 igual a 2. Logo, eu tenho aqui uma igualdade entre razão,
certo? Então, se acontece da primeira condição e a segunda condição forem verdadeiras, se as duas se verificarem, eu tenho então que essas figuras, elas são semelhantes. Semelhantes, ok? Então, essas duas são. Logo aqui abaixo, eu tenho aqui 2 triângulos, certo? Peraí, só um pouquinho. Aqui, continuando aqui. Como que eu faço para descobrir se esses 2 triângulos aqui, eles são semelhantes, né? Então, tem que satisfazer as condições dos ângulos serem correspondentes e os lados também. Aqui nesse caso, os ângulos, eles não estão representados de forma numérica, mas eu tenho aqui esse ângulo com um tracinho, com 2 e com 3 tracinhos. A mesma forma de cá, 1, 2 e 3 tracinhos. Então, gente, esse ângulo com um tracinho, ele é correspondente a esse ângulo com 1, esse com 2, com 2, com 3, com 3. Isso já indica que eles são congruentes, tá? Todos esses ângulos aqui são congruentes, o 1 com 1, 2 com 2 e o 3 com 3. Agora eu preciso analisar se os lados deles são também proporcionais. Só que eu tenho que observar, quando eu tenho uma parte numérica, quando eu tenho ângulos com números, fica mais tranquilo da gente observar. Mas quando não tem, você tem que ver qual forma a melhor maneira de você pegar, mas que seja uma forma correta na questão dos ângulos e os lados correspondentes. Presta atenção aqui que eu vou pegar esse lado 7 aqui, ó. Esse lado 7, vamos fazer a proporção dele. 7 está para. No outro lado, a quem ele corresponde? Esse 7, ele está entre o ângulo com um tracinho e o ângulo com 3 tracinhos. E aqui o lado que está entre o 1 e o 3 é o número 5. Então, 7 está para 5. Assim como, vamos pegar agora o 14. O 14 está para quem do lado de lá? O 14 aqui, ele tá entre um pauzinho e 2 pauzinhos. Um pauzinho e 2 pauzinhos do lado de lá é quem? Ó, um tá aqui, 2 tá aqui. Então, o número 10. Então, 14 está para 10. Assim como quem falta? O 21, e de lá ficou fácil, não precisa nem analisar, né? Mas analisando, o 21 está entre 2 e 3 e o 21 está entre o 2 e 3 aqui, 15 no lado de lá. Então, 21 sobre 15. Fazendo a mesma coisa que a gente fez de cima, a gente vai simplificar. O 7 e o 5, ele não tem como ser simplificado em mais nada. Então, você repete ele aqui. 7 sobre 5 igual. Aí, aqui, o 14 e o 10, eu vou dividir esse menino por 2 e vou dividir esse menino por 2. 14 por 2, 7. 10 por 2, 5. E o 21, isso tem que ser ainda igual, o 21 e o 15. Eu posso dividir por 3. 21 dividido por 3 e 15 dividido por 3. 21 dividido por 3, 7. 15 dividido por 3, 5. Então, se verifica essa igualdade aqui, gente, se todos forem iguais, então, essas duas figuras aqui, elas são semelhantes. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Como que eu faço, então, para verificar se duas figuras são semelhantes. Eu analiso primeiro o ângulo, os ângulos têm que ser iguais e os lados correspondentes precisam ser proporcionais, tá? Então, precisa ter uma proporção entre eles. Se algum desses números der diferente, então eu não tenho uma semelhança entre os polígonos, ok? Então, essa é a explicação da primeira parte do conteúdo, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com exercícios.